Oi, oi, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do podcast Superdotação na Pele. Eu sou a Poliana Raquel Pedroso, sou psicóloga, sou mestre em educação, sou terapeuta do esquema. E hoje a gente vai estar aqui com duas pessoas super especiais, justamente para falar da superdotação na pele, né? A superdotação real, que é aquela, né, que está aí por detrás do QI, que está no dia a dia, né? Nós vamos discutir aqui a respeito dos sofrimentos, das características, né, que estão aí no nosso dia a dia e que permeiam a todas as faixas etárias. E hoje é um dia muito especial, porque hoje é a primeira vez que nós vamos ter um podcast mini, né? Nós convidamos aqui uma mãe e uma superdotada criança também, a Sophie e a Bruna, justamente para estarem aqui, né, conosco, nessa jornada de discutir as características reais da superdotação. Sophie e Bruna, muito obrigada, né? Sejam bem-vindas a essa edição do podcast. Eu fico muito feliz, né, de ter vocês aqui. É muito bom, né, encontrar vocês aqui e justamente saber que a criança, né, ela cresce e se torna aí esse superdotado adulto, mas as dificuldades, né, às vezes continuam as mesmas. E sejam muito bem-vindas. Muito obrigada. Que honra a nossa estar aqui, né, filha? Sim. Muito obrigada. Uma honra estar aqui, Poli, com você, que a gente conhece online. Sou aluna da Poli há muito tempo, né? Eu acompanho a Poliana há muito tempo. Foi que salvou a minha pele lá atrás. Isso é uma outra história que a gente vai contar durante o programa. E uma honra poder trazer a Sophie, né? Hoje ela fala um pouquinho, se apresenta um pouquinho, Sophie. Quantos anos você tem? Bem, eu sou Fitianara Travisanuto, tenho 9 anos, adoro ensinar as pessoas, adoro curiosidades e ultimamente tenho feito vários podcasts. Espero que vocês tenham assistido todos. Além desse daqui, teve mais 2 e mais o programa que eu participei, que é do Luciano Huck. Por favor, podem assistir, não podem? Pode. Sim, com certeza. Obrigada pelo convite, trazer hoje, né, a Poli geralmente está sempre com adulto, né, Poli? Mas é tão engraçado, né, porque através dela eu tô aqui, né, eu te conheci através da Sophie, né, na verdade, foi um conjunto, então é uma honra estar aqui para falar um pouco das nossas dores, das nossas conquistas e de tudo um pouquinho, né, de pouquinho quem é o superdotado, atrás de uma mãe também a maternidade atípica, que a gente sabe que isso não é uma coisa muito fácil. Estou administrando ainda, né? Como diz o meu marido, eu tenho vocês duas, é muito difícil ter eu e ela em casa. Mas eu acho que o que mais pega hoje ainda para mim como adulta é saber ser como mãe, adulta, superdotada e ter uma filha superdotada ainda é emocional. Comigo mesmo. Né, Sophie? E você, filha? Mas é uma mãe boazinha. Até que é, Sophie! Você é boazinha! E aqui no podcast, né, nós falamos sobre a história, né, de vida. Esse podcast começou, né, ali com o primeiro que eu contei a minha história de vida, a minha descoberta da superdotação, né, eu descobri com 26 anos, e a jornada, né, que eu passei ao longo da minha vida. E muitas outras pessoas já passaram por aqui contando suas histórias. E para a gente começar, eu gostaria de entender um pouquinho, né? Como é que vocês descobriram a superdotação, né? Desde sempre, desde muito pequenininha, já sabiam que a Sophie era superdotada? Como que vocês começaram essa jornada, né? A respeito aí das altas habilidades, tanto do ponto de vista da Sophie, quanto da mãe, né? Da Bruna. Quer começar falando? Pode ser. Então, vai lá. Então, desde pequena, quando a minha mãe não descobriu minha superdotação, porque ela descobriu a partir dos 7 anos. 7 anos, 6 Porque eu falei assim pra ela. Não, pra ir na psicóloga. Algumas sessões com a psicóloga. E porque eu falei assim, eu sou diferente. Ela falou, daí ela falou assim, mas todo mundo é diferente. Tá, daí minha mãe me levou na psicóloga por 2 sessões, não é? Foi 2 sessões. 2 Só pra sessões. Ela conversar, porque até então eu não sabia o que era. Daí ela pensa assim,
Agora ela já deve saber que todo mundo é diferente. Porém, depois de um ano, aos meus 6 para 7 anos, entrei num book club, clube do livro, só que com a professora lá de Londres, porém era inglês, né? Só que minha mãe foi logo avisando. Ela não gosta de ler livros da idade dela, que na época eu estava no primeiro. E daí, então a professora resolveu fazer um teste para ver em que turma eu cairia para ler livros que seriam mais do meu interesse. Assim, eu caí com uma turma dos 12 anos, de pessoas de 12 anos. E eu estava indo super bem. Só que, então a professora, ela falou que eu poderia ser superdotada. E na época a minha mãe nem sabia o que era. Ela falou, quando ela chegou para mim, falou, não, a Sofia vai começar a fazer esse clube do livro. Ela falou, vou colocar ela no 6º ano. Eu falei, nossa, mas imagina, ela tem 6, não vai dar certo. Mas deu muito certo. Ela ficou os 2 meses. São amigos, assim, o Maurits é até amigo dela até hoje, que é lá da escola. Ele já está quase no 9º ano, sei lá, 8º ano, 9º ano. Hoje, né? E foi muito legal. E ela falou, Bruna, a Sofia tem altas habilidades, então ela consegue. Eu falei, oi, o que é altas habilidades? Como assim? Aí eu não entendi. A princípio, eu não sabia o que era. Mas eu não senti uma coisa assim, falei, não, eu não nem que é isso. E aí, só que até então, ela me ajudou muito nesse pouco com a Sophie de entender. A Sophie fazia aulas com ela depois, né, filha? Sim. De interesses. Que eram mais para experimentos, só que não experimentos tipo... não experimentos básicos, eram experimentos mais sobre o meu interesse, só que era mais ciência. Fazer vulcão, como que funcionava. Sobre a Segunda Guerra Mundial. Eu lembro até hoje, né? do experimento do leite com o óleo com a tinta. Então, assim, coisas que ela tinha interesse. Só que ela entrou daí no primeiro ano, estava no 2º semestre do primeiro ano, já ela começou a apresentar algumas questões na escola, e eu até então não entendia muito bem, né? Então, a questão social e emocional pegava bastante para a Sophie. Mas não que as crianças não gostassem, né, filha da Sophie? Ao contrário, as crianças amigas gostam muito dela. E eu pedi ajuda, às vezes, para as mães, né, filha? Falava, ajuda a Sophie no social dela. Eu falava, olha, eles chamam, mas a Sophie que não quer brincar no parquinho. E ela queria ficar com os professores, né, com os adultos. Sim. E aí começou a apresentar aí uma sincronia bem importante. Foi onde eu fui procurar uma avaliação neuropsicológica, até foi uma neuropediatra amiga nossa da escola, mãe de uma amiga dela, que tem uma experiência grande, e ela falou, Bruna, você tem que fazer o teste na Sophie. Eu falei, então vamos fazer. Aí nós fizemos. E aí apresentou a habilidade de superdotação, que é a mesma coisa, mas às vezes as pessoas entendem autohabilidade, superdotação, né? Mas aí apresentou a superdotação e eu falei, então agora o que nós vamos fazer com isso? Né, filha? Mesmo com laudo, olha, uma coisa legal que a Sophie falou uma coisa muito legal. Quando ela recebeu o feedback da neuropsicóloga, ela foi sozinha, ela entrou sozinha na sala, ela saiu da sala e falou assim, mãe, ela não me conhece muito bem, mas todo mundo tem uma grande habilidade. A minha pode ser essa, de ser aprender um pouco mais fácil. Mas ela tinha outras questões que tinham que ser trabalhadas, muito mais a equação não fecha só com a inteligência, né, da superdotação, e essa disparidade, essa disparidade de idade das crianças da escola, os interesses dentro da escola, e aí começou a ficar um pouco mais, cada vez foi mais difícil. E a gente pegou lá, filha, e aí falando, e agora? O que a gente faz com isso? Sim, né? Sim, daí posso falar? Pode falar. É que daí não se Fala alto. É que não se encaixa muito com o que você vai falar. Não, mas você está falando sobre isso, sobre você ter recebido o laudo. Bem, as pessoas acham que existem algumas, vamos dizer assim, as pessoas, aqui, existem 2 definições do que um superdotado é. O que a pessoa que não é superdotado fala e o que quem é superdotado fala. Quem sente na pele a superdotação. Porque assim, quem não é superdotado, quem não estuda sobre isso muito bem,
o que eles pensam assim? Sou uma pessoa que aprende mais rápido. Inteligente. Ou tem gente que até fala que é mais inteligente, só que acaba sendo mais por causa que ele aprende com mais facilidade. Tem um desenvolvimento maior. Só que se você perguntar para um superdotado, tem muito mais detalhes do que só essa simples frase. Então, as pessoas acabam tendo o conceito errado. Exatamente. E uma coisa também, só que agora você me fez pensar, é que e até, por exemplo, isso que você trouxe, né? Mãe, preciso ir no psicólogo. Desde muito pequenininho, os superdotados, eles vão ter uma percepção maior sobre si mesmos, sobre o outro, né? E sobre, às vezes, o mundo, a visão de mundo, né? E isso pode, sim, facilitar essa percepção, né? De sou diferente. E eu fiquei pensando, né, o que passava na sua cabeça quando você, né, pensou, acho que eu funciono diferente, né? O que você notava que era diferente das outras crianças? Bem, assim, eu acho que aí começa, eu acho que, eu não tenho certeza, mas eu acho que começa desse jeito com todos os superdotados. Os interesses são diferentes, começa aí. Só que daí acaba sendo coisas muito diferentes, por exemplo. E daí só que daí as diferenças vão aumentando a cada ano, porque tem mais diferenças, não que elas vão ser maiores, mas tem mais coisas que vão ter de diferença. Por exemplo, um superdotado, ele vai querer explorar mais. Mais curioso, né? Mais curioso, com uma profundidade maior. Uma profundidade maior, como minha mãe disse. Só que daí uma pessoa que não é superdotada não pensaria assim. O que eu tô querendo dizer? É que as diferenças, uma das diferenças é os interesses. Exatamente. E acho que eu até me recordo, Sofia, que assim, quando eu era criança, eu também tinha esse senso de diferença, né? Eu era uma criança que eu não gostava de brincar com as outras crianças. Minha mãe falava assim, vai brincar. Olha ali, ó, as crianças estão te chamando. E eu olhava para as crianças e falava assim, não vou não, eu não quero brincar, né? A minha brincadeira eu sempre era com matemática, era com números, era com cálculos. Eu gostava de ficar com os adultos, eu gostava de ficar, né? Então, eu era amiga das amigas da minha mãe, né? E dos adultos. Eu ficava lá no mundo dos adultos. Então, desde muito cedo, eu fui percebendo que eu era diferente. Só que, na minha época, como realmente eu não sabia o que eu tinha, né? Hoje eu sei, nomeio isso como altas habilidades de superdotação. Na minha época, eu achava, né? Eu tive uma interpretação dessa diferença como, né? Eu sou estranha, sou esquisita, né? Não me encaixo aqui nesse grupo, né? Eu tenho outros interesses. E isso realmente impactava depois na socialização, né? E eu fiquei pensando que talvez daí agora, né? Perguntando para a mãe, né? Que também tem altas habilidades, se esse caso também aconteceu contigo. E uma coisa até que a Sofia depois pode falar melhor, que assim, até então, para mim, tudo que ela fazia era normal. Isso, para mim, eu nunca achei que ela fosse acima da média de alguma coisa, porque eu achava muito normal tudo que ela me pedia. Falar sobre Malala com 4 anos, acho ótimo, eu amava, né? Coisas de curiosidades que eu gostava. Então, eu nunca vi uma coisa muito diferente, falar sobre religião muito nova, e mim eu achava isso muito normal. Mas a Sophie fez me recordar muito quando era criança. Então, eu lembro que até, assim, o meu pré, eu tinha 4 amigas, eram sempre as mesmas, eu me encaixava. Quando mudou, eu já não me encaixava mais. Daí eu lembro que foi muito difícil, até a adolescência, eu me achar também. Eu sempre me achava esquisita, estranha. E eu gostava da professora, eu passava o recreio sozinha, eu passava o recreio com a professora muitas vezes. E aí eu lembro, a Sophie me fez lembrar muitas coisas que estavam ali guardadinhas, né? E eu acho que esse trajeto foi muito parecido também, Polly. E o que eu acho que diferenciou da Bruna e da Sophie, a Bruna com 9, né? Vamos pensar. E a Sophie com 9, vai com 7, quando a gente descobriu, melhor, porque daí depois tem uma caminhada.
A Sophie com 7, a Bruna com 7, eu acho que foi o diagnóstico. Se eu tivesse lá com 7, ou minha mãe e meu pai nunca imaginou, imagina, nunca. Mas até hoje eles falam, nossa, filha, porque é uma coisa que não se via. Mas com 7 anos da Sophie, eu acho que foi o diagnóstico. Eu acho que quando a Sophie recebeu o diagnóstico, essa estranheza melhorou muito. Porque aí eu acho, você não acha, filha? Ela não se acha diferente no sentido, eu sou estranha. E eu achava que eu era estranha. Ela fala, eu sou diferente porque meus interesses são diferentes. Por isso que eu falei, os amigos adoram ela. E muitas vezes, ela não tem o mesmo... Na hora do intervalo, o que vocês fazem, filha? Eu, na hora do parquinho... Não, do parquinho, intervalo. É que intervalo que você falava intervalo antes. Você quer dizer na hora do snack? Do snack. Do snack ou na hora do parquinho? Tanto faz. É que daí são casos diferentes. Sophie, não precisa ser literal. Quando você vai brincar na escola. Sim. Tá bom. Ou literal. Então, na hora do parquinho, eu gosto de comer, depois conversar e esperar a hora da fila ir para a sala de aula. Na hora do parquinho, eu não gosto de correr. E eu sou muito pontual. Às vezes eu leio, às vezes eu brinco de alguma coisa no corredor, mas nada de correr assim. Mas eu chego muito pontual na hora que eu falei para escovar o dente, porque senão fica uma fila. Então, assim, eu com 7 anos, acho que a Sophie, acho que a diferença é essa. Ela eu acho que ela não se sente tão estranha mais, porque hoje ela fica em pares, também fora da escola. Ela participa do Mensa, né? Do Mensa tem encontros e outras atividades olímpicas, né? Que a maioria também que ela faz assim, atividade olímpica. Bem, eu posso resumir o que você está falando? Pode, filha, por Tá favor. A diferença é que é o seguinte, a minha mãe, ela se achava esquisita, porque ela era diferente, porque ela não sabia nada da superdotação. Não. Só que daí, eu me achava diferente, mas não é visto tão para um lado negativo. Eu achava bom ser diferente, eu não sei. Entende a diferença, talvez, já? Porque eu já tinha passado por isso, e aí a diferença foi, filha, mas todo mundo é diferente, todo mundo tem que respeitar. Então, acho que esse sofrimento de crianças não diagnosticadas, meninas não diagnosticadas, a gente tem que entrar muito e falar nisso, porque se a gente pensar bem, a Sophie, mesmo com laudo, com tudo isso, ainda é difícil a adaptação, adaptação de currículo escolar, né, de interesses, e é difícil, né? Às vezes ela fica na escola um tempo também maior, coisa que para ela é difícil, porque ela fala, para que eu preciso ficar o tempo todo na escola? Então, assim, tem outras dificuldades, não que não há, mas acho que esse sofrimento é uma coisa importante que eu acho também. Esse sofrimento, a gente tem um plus nosso emocional aí, que a gente não sabia e carregou por muitos anos. Quando eu descobri a minha superdotação também, eu olhei e falei, nossa, entendi tudo. Entendi por que eu era desse jeito, nunca nada estava bom, tinha um perfeccionismo muito... Daí você realizou que você não era esquisita. Sim, que eu não era esquisita. As pessoas poderiam achar, mas você nunca falou. Não, as pessoas nunca falaram, eu que me achava. Mas o perfeccionismo era uma coisa que andou minha vida inteira comigo. Né? Processos de situações também que foram muito difíceis para mim, que eu não gosto, então se eu não gosto eu não vou fazer. E eu não entendia por que eu não conseguia fazer. Então, acho que a diferença com o diagnóstico lá atrás, eu acho que teria sido diferente. Né? Ainda você também foi nova. Não é mesmo com 42, eu tinha 40, tenho 42 agora, tinha 40 anos, né? Então, eu já tinha feito... Hoje eu entendo também, né? Que né, eu comecei muito cedo, eu consegui atingir o que eu queria muito cedo. E perdeu o propósito. Isso foi uma coisa, assim, aí eu não quis mais... já tenho a clínica, não quero mais, agora eu não quero mais isso. Chega muito trabalho, e no auge dela, né? Que tava ruim a situação. Sim. Eu decidi que eu queria outras coisas, continuo ainda a fisioterapia, né? Mas eu fiz psicanálise, aí fui ajudar, né, com as coisas da Sophie, aí eu fui indo. Então eu vejo que as minhas sempre expectativas são muito altas. E quando a gente chega, é como se estivesse no pico do Everest, né? Você tem que se preparar para ir no pico do Everest. Aí você chega lá, você bota a bandeira, você fala, gente, agora eu tenho que descer. E para onde você vai? Descer é mais difícil que subir.
né? Você tem que ter uma preparação. Então, eu acho que no superdotação adulto, que não que seja diferente aqui também, porque muda interesse muito rápido, né? Tem as questões socioemocionais também, mas eu acho que diferente desse sofrimento que a gente vive, mas porque a gente abriu portas hoje, eu acho, esses adultos que estão vindo, né? E porque estão tendo filhos, ou porque estão estudando sobre isso, e você, pelo que eu lembro, também descobriu porque você trabalha com isso, né? Porque não é todo psicólogo que sabe trabalhar com isso. Então, isso também é uma outra podcast. Para a gente falar sobre profissionais na área, né? E então é isso. Então, acho que hoje a diferença, né? Hoje, a diferença, eu acho que um pouco sobre isso, eu acho que seria essa questão de saber do diagnóstico mesmo, né? De saber que, nossa, tudo que eu passei lá atrás, assim, Olha, eu descobri, vou até voltar um pouquinho aqui. Quando eu entrei, a Poli tem um curso, né, de autoterapia para superdotado adulto, e quando eu vi a divulgação, eu falei, nossa, vou entrar, né, para ver o que é. E, assim, foi... Primeira turma, né, que você entrou. Primeira turma. Mas, olha, Poli, não é porque você está aqui, né? Foi uma coisa que me ajudou muito. Eu nunca imaginei que eu não tivesse autocompaixão por mim, que o meu perfeccionismo fosse uma coisa tão elevada, a gente não tem essa consciência. Então, hoje eu, como mãe atípica, sendo atípica, né, a gente sendo neurodivergente, eu tento fazer isso melhor, para que a Sophie não tenha tanto, mas o perfeccionismo dela também é muito alto. Eu acho que muitas vezes, hoje, muito maior do que foi lá atrás para mim. Então, eu sempre falo da autocompaixão para a Sophie, né, Sophie? Sim. O que eu falo para você, filha, sobre autocompaixão? Que é importante ter. Assim, você não. Se tiver alguma situação com outra pessoa e ela seja uma situação muito ruim, vamos dar um exemplo. Ela falou assim: você não precisa ter dor, mas você precisa ter compaixão. Não, com o outro, mas a autocompaixão com você mesmo. Autocompaixão tem a ver com autoestima. Isso também. Por causa que, assim, a minha mãe, ela fala, é que às vezes eu fico, eu não sei o que acontece, mas eu começo a ficar chateada, eu começo a achar como eu consigo. Daí ela fala, tem autocompaixão, tem autoestima, você consegue. Né? Então, porque a autocompaixão, eu acho que isso é uma coisa que todo superdotado tinha que trabalhar desde criança. Né? Eu acho que... E acho que um ponto também interessante, né, do que vocês estão trazendo aqui, que é justamente essas dificuldades, né, ali, e que começam, né, ali já desde o início da nossa linguagem, da nossa socialização, né, desde que nasce a gente tem superdotação, né, a gente nasceu com ela. E aí, realmente, claro que, né, nem sempre a gente tem consciência disso, né? Conforme a gente vai amadurecendo, a gente vai tendo mais maturidade neurológica, a gente vai tomando mais consciência. E eu fiquei pensando aqui, Sophie, quais que, né, foram as dificuldades, né? Ou as barreiras ali que você teve que passar, né, em relação à escola, em relação a isso que você falou, né, de se sentir diferente, isso te... né, despertava algum pensamento, alguma emoção que era difícil de sentir? Bem, como eu posso dizer assim? Na minha escola, assim, eu já passei por várias coisas. Porque, assim, isso vai acontecer com todas as escolas. Nenhuma escola, onde quer que você vá, vai estar 100%, de 90%, para mais preparada para uma criança superdotada. Então, sim, eu já passei por algumas situações, não no sentido de se sentir diferente. No sentido de me sentir diferente, daí seria o que eu falei, outros assuntos, outros interesses. Mas durante meu período na minha escola, eu já tive que enfrentar algumas coisas. Porque isso pode acontecer com qualquer escola. Eu acredito que em qualquer escola que eu estaria, não estaria preparada para uma criança superdotada. Mas então, eu queria conteúdo avançado, só que não estava
dando de uma forma que fosse muito... Que vamos dizer assim... eu tô tentando procurar a palavra certa. Mas motivação, né? Motivação, que solucionou... porque assim, não teve muito impacto. Porque, por exemplo, enriquecimento era só um trabalho. Uhum. Não seria algo que eu aprofundaria, que não seria algo que impactaria, que eu teria mais motivação. Pelo contrário, né? Você teria mais desmotivação, né? Porque assim, eu já sabia coisas sobre a matéria. Uhum. Claro, foi legal apresentar. Mas eu já sabia algumas coisas sobre a matéria e começa já desmotivando. Uhum. O formato que era já não dava mais, sobre o enriquecimento, tô falando. Mas eu acho que valeu a pena fazer ele. Não valeu, pelo menos não era o que eu faria na sala de aula. E na sala de aula, como que você se sente? Assim... Não, como você se sente? Pode falar. Que daí teria algumas situações que eu não sei se... Não, você precisa falar nomes, né? Mas a motivação, fala sobre a sua motivação, filha. Bem, a minha motivação na sala de aula tá melhor do que no ano passado. Mas assim, vou pegar o exemplo da matemática. Matemática, eu tô totalmente desmotivada. O que eles estão fazendo lá? Algo que eu aprendi faz um tempão, porque são... Por exemplo, eles estão falando agora sobre padrões. Eu aprendi isso faz um tempão. Porque para mim, fazer padrões já é inato, porque eu sou bom em raciocínio lógico. Eu faço Olimpíadas, então como na Teorem. Posso falar sobre o meu? Pode, filha. Quando eu fui fazer uma questão da Teorem, não que estava na prova, mas também teve na prova, questões de padrões, eu já fazia isso. E coisas que não eram possíveis na matemática, coisas que já eram possíveis. Se você perguntasse para mim, assim, eu já saberia, porque eu sei o conceito da matemática em geral. Eu não sei tudo, exatamente. Mas o que é necessário para fazer. Né, Sofia? Muito Mas diferente. matemática, ela já sabe expressão negativa e eles estão ali ainda. Então, isso em qualquer escola seria assim, né? Não é porque é na escola dela, né? Sim, foi o que eu falei sobre a superdotação. E na escola tá 100% Preparada, né, filha? Como a questão dos livros. Eu não gosto dos livros da escola, então eu tô fazendo um book club. Que hoje está valendo a pena. Que eles estão fazendo enriquecimento. E em relação a esse aspecto que você falou, né? De justamente notar que aquilo já sei, né? Aquilo não é tão motivador, aquilo não desperta sua curiosidade, seu interesse. Como que você lida com o tédio? Né? Porque o tédio geralmente é uma coisa que é incômodo, né? De sentir, e eu vejo assim que muitos superdotados vão se cutucar, se mexer, ficar inquieto, vão conversar, né, com os outros, vão desenhar no caderno, vão ficar roendo a unha, né? Eu tô no clube do vou roer a unha, né? Então, realmente, e você, assim, Sophie? eu fiquei pensando, né, como que vocês duas, tanto, né, porque com certeza a mãe também, né, tem essa busca pelo interesse, né, pelo conhecimento, como que vocês lidam, né, com esse incômodo do tédio? Bem, eu vou falar na escola, porque fora da escola não lido tanto. Na escola, assim, né? Eu até tento fazer, só que eu começo... Só que assim, o que acontece? Eu fiz uma vez, tá? Fiz a primeira vez, eu entendi. Só que a professora quer que eu faça de novo. Sendo que eu já fiz o meu primeiro foi ótimo. Por que eu fico perguntando, por que eu preciso fazer de novo? E daí começa a fazer desmotivação. Por exemplo, na aula de escrita, era pra gente fazer poemas. Só que assim, no primeiro, eu achei que foi muito legal. E assim, ela pediu pra fazer mais 3 no caderno. Eu fiquei me perguntando, por que eu vou fazer? Eu já fiz esse daqui tá ótimo. E, aliás, eu fiquei daí às vezes eu até tento fazer bastante, às vezes eu dou uma enrolada, que acontece bastante, porque eu não tenho motivação, porque eu preciso lidar com o tédio. Eu acho que uma das coisas mais difíceis de lidar dentro da superdotação, quando o superdotado tá na escola, é com certeza o tédio. E aí ela se cutuca na mão, né, filha? Agora não mais, ela melhorou. Mas ela chega com dor de cabeça,
ela chega cansada, ela chega exausta, porque ela tem também a questão sensorial, do barulho, do toque, e esse sensorial também afeta o emocional, né? Então, o TED está ligado ao sensorial, da integração sensorial também. E assim, eu falo assim, eu quando era criança, eu até falo isso para ela todo dia, eu falei, nossa, eu amava ir para a escola. Mesmo que eu não tivesse muito social na escola, eu sempre tive amigas, mas, né, eu amava ir para a escola. Mas porque talvez eu sou diferente dela, né, também. Eu sou criança. A Sofia, ela tem uma questão muito profunda, né? E talvez eu também tenha, mas eu sou diferente, então eu sempre me encaixei. Eu era aquela que era boa aluna, fazia tudo, os professores me adoravam, ganhava presente do professor. No primeiro ano, a minha mãe, ela ganhava presente de todas as semanas. Toda semana a professora, porque eu nem sabia porque eu ganhava. Hoje eu entendo que eu era boa aluna. Mas ela ganhava, teve uma vez que ela ganhou umas canetas. Caneta, que na época não tinha, né? Pontador, eu sempre ganhava. E a minha avó, a mãe dela, ela sempre ficava perguntando por que ela sempre vinha com presente para casa. E eu não sabia também. Eu ganhava, achava que era, né? Mas era porque eu era a melhor aluna da sala. Eu hoje sim entendo isso, mas também era coisa de criança, enfim. Sim. Mas eu lidava melhor com essa situação do que ela. Então, eu não passei muito por isso. Mas quando eu não tinha interesse, realmente eu dormia, mas eu tirava nota. Então, eu não dava trabalho. A Sophie, uma coisa que talvez eu empoderei muito, ensinei ela a se posicionar demais, e ela se posiciona muito. Ela não é uma criança arrogante, que existe um pouco, às vezes a pessoa pensa que superdotada é arrogante, não é, mas ela é muito questionadora. Então, ela questiona, né, Sophie? Não, mas numa questionamento bom. Ela questiona, ela não muda a opinião dela, e se ela tiver que resolver na escola, ela vai para a diretora, ela chama todo mundo, faz reunião sozinha. Então, assim, de um lado, as pessoas que não entendem a superdotação devem pensar, acho eu, né? Que arrogância, uma menina de 8, 9 anos vir aqui, querer discutir sobre as coisas. E eu falo, nossa, gente, eu acho o máximo isso, porque ela é empoderada e ela está buscando os direitos dela. Né? Pode falar. E assim, quando eu preciso fazer um trabalho em grupo, e uma pessoa quer fazer daquele jeito, só que eu sei qual que é o melhor jeito mesmo. Eu fico perguntando para a pessoa, por que você quer fazer desse jeito? Esse jeito é melhor, tento convencer ela, porque eu não mudaria a minha opinião, porque eu quero fazer aquela pessoa ver do ponto de vista que eu tô vendo. Fazer trabalho em grupo, na escola dela é muito trabalho em grupo, que é bom de um lado, acho que ela aprende a lidar com o diferente também dela, e aprende, porque existe a inflexibilidade também, né? A gente sabe que tem a rigidez cognitiva ali, e isso é uma coisa que tem que ser trabalhada. Isso eu acho legal, eu acho que falo, filha, você tem que tentar, você tem que trabalhar. Mas ela reclama muito, porque ela é muito rápida para fazer, e as ideias vão surgindo e as pessoas não acompanham, né? Porque tem gente que às vezes, porque assim, tem vezes que é para fazer um pôster em grupo. Só que na minha cabeça eu já desenvolvi o pôster inteiro, que eu já visualizei ele, vamos dizer assim. Só que o grupo não. Daí eles estão fazendo coisa que eu nem sabia que eles estão fazendo. Eu acabo não desenvolvendo. E que daí ela também não se encaixa daí muito nisso, né? E acho que uma grande dificuldade, às vezes, do superdotado é justamente conseguir, às vezes, frear ali, né? Para não jogar todas as ideias, né? Não ir muito longe, muito rápido, né? E deixar o grupo, né? Então, realmente, acho que a gente vive numa sociedade, né, Paulo? Então, acho que isso para a Sofia vai ser importante ela trabalhar, não sei o que, né, ela quer ser diplomata, mas independente do que ela for fazer na vida, mas eu sempre tive essa dificuldade. Eu não tenho paciência. A palavra é paciência. Então, assim, o Rodrigo fala, meu marido, que só a Rosa, minha secretária, para me aguentar, que é muito rápida, e ela, às vezes, ela não acompanha também. Eu falo, vou fazer isso, que ela fica olhando assim para mim, porque eu já está resolvido, né? Então, eu sou muito rápida, né, para fazer as coisas. O Rodrigo não acompanha também a gente. Às vezes, eu sou a gente olha e dá risada, porque a gente já entendeu, ele ainda tá, não que ele não entenda, mas é outra perspectiva. Então, ele né, está ainda processando. E eu acho que, às vezes, a gente
até acaba se sobrecarregando por isso, né? Muito. Porque realmente, às vezes a gente vai pegando coisas, então, né, eu pedi para alguém, daí essa pessoa não fez, né? E esse é o trabalho em grupo, né? Eu fiz faculdade de psicologia e acho que é exatamente isso que vocês estão falando, né? O professor deu um trabalho, tá aqui, é o semestre inteiro, né? A minha autoexigência já quis fazer aquilo para amanhã, para já deixar pronto. Aí já fui lá e desenvolvi o negócio, nem ouvi as pessoas, né? E aí depois as pessoas falam assim... ótimo, né? Tá maravilhoso. E aí as pessoas vão lá e falam assim, mas não é assim. Ou o professor vai lá e fala, tem que reescrever esse parágrafo. Nossa. Aí é muito difícil. Exatamente, né? Então... E às vezes, realmente, a gente vai se sobrecarregando, né? E justamente, às vezes, esse é o custo, né? A sobrecarga. Claro que também tem uma questão, né? De que, às vezes, as pessoas se aproveitam disso, muito. Né? Já que você é inteligente, então você faz, né? E você dá conta de fazer. Eu acho que quando eu sempre fui uma pessoa... E você quer fazer, né? É óbvio. Então, imagina, eu sempre fui uma pessoa que eu não sei como eu conseguia fazer. Todo mundo fala, como você consegue fazer tanta coisa até hoje? E eu acho que eu não faço nada tão rápido, tanta coisa assim. A pessoa, como você consegue dar conta, trabalhar, fazer as coisas da Sofia, arrumar tudo e fazer tudo? Eu falei, nossa, eu acho que é normal isso, mas hoje eu vejo que não é normal. Porque eu também tive uma sobrecarga. Eu já falei. Não, Pode falar, que assim, a minha mãe, ela trabalha como fisioterapeuta, mas eu já falei para ela fazer faculdade de psicologia e orientar os pais de uma criança superdotada. Eu ajudo já bastante gente. Só que daí você vai ganhar bastante dinheiro. Dinheiro, olha ela. Se você começar a cobrar. Mamãe, eu não tô falando porque eu quero que você ganhe dinheiro. Eu tô falando pra gente ganhar um lucro pra salvar pro meu futuro. Sim. Corta. Mas eu ajudo já muita gente dentro da superdotação, porque acaba vendo a sua fazendo um monte de coisa. E muita coisa legal, diferente. Sim. Eu acho que a diferença, educar uma criança neurodivergente é diferente. É muito diferente. Todo mundo de fora acha que é mimado, e não é. Então, a Sofia, às vezes, tem as questões dela, né? Como eu também tenho as minhas, às vezes também perco a paciência, que já não é muito, às vezes, né, filha? Às vezes. Que já não é muito... Eu sou paciente, mas tem coisas que, para mim, assim, tira da casinha, rápido, né? E a Sofia também. Então, a paciência da Sofia é zero. O limite dela é muito pequeno, para muita coisa. Então, assim, mastigar. Ela fica pro pai, você tá mastigando, entendeu? Muitas coisas, assim, que... É que ele fica mastigando. Eu sei, filha. Mas tô dando os exemplos que te deixam, às vezes, sobrecarregada. Um dia, quando eu tava viajando, eu fui fazer meu cabelo lá em Nova York. E a moça tava mascando chiclete. Ela tava assim com a cara. Então, o que foi? Ela me chamou e falou assim, pelo amor de Deus, manda ela parar de mascar chiclete. Aqui, que ela com o sensorial dela, acho que ela escuta muito mais que nós, né? Então, o som do chiclete, ela se incomodou. Mas de um jeito que ela começou a ficar ruim. Então, assim, uma criança típica hoje, a gente olhando assim, educar é diferente. Né? A gente tem que saber conversar, ter paciência, tem que entender... a Sophie, só de olhar, eu já sei se ela tá bem ou não tá bem. Se ela tá gostando, se ela não tá. E ela não consegue transparecer muito isso na escola, muitas vezes, né, filha? As pessoas não entendem, né? Às vezes não entende. Então, às vezes, mesmo na escola, pode ser isso na questão familiar, na questão dos amigos. Ela tem algumas peculiaridades que outras crianças da idade dela têm também. Pode falar, filha. Não, pode falar. Peculiaridade que a Sophie tem, que as outras crianças da idade dela também têm, mas dentro da superdotação é diferente. Olha, não tem jeito. Sim. É tudo muito mais intenso, é complexo, né? E a gente sente na pele. Aí vem uma sobrecarga. Pode falar, Sofia, você tá me chamando, filha. Mas é porque não tem tanto minuto de falar. Deixa eu terminar de falar, daí você fala. Tá bom. E a gente, eu vejo que assim, acaba sobrecarregando um pouco a questão da maternidade, porque é muita sobrecarga. A minha, a dela e do mundo. Então, eu vejo que às vezes eu me sinto muito sobrecarregada. Sim. E acho que também não tem como a gente separar tudo, né? A gente
assim como a gente estava falando inicialmente, né, que cada um tem seu jeitinho de funcionar, Sim. né, porque cada um Sim. teve uma família, Exatamente, vem de uma um história, né, contexto, filha? e Sim. realmente tem também um temperamento diferente, né? Sim. O nosso jeito de funcionar, né, frente, por exemplo, a uma situação de estresse, cada um vai ter um funcionamento diferente, né? Por exemplo, se a gente ouvisse agora um barulho, né, cada um ia congelar, o outro ia sair correndo, o outro Sim. ia lá ver o que está acontecendo para ajudar, né? Então, Sim. cada um teria um mecanismo, De né? defesa diferente, né? Exatamente. E hoje eu vejo que a Sophie melhorou muito algumas questões, que a gente era bem mais presente, mas isso aí que eu acho que eu ia entrar, né, Sophie? Que eu acho que as questões, quais são as habilidades o que ela gosta de fazer? Que trabalha tudo isso, né? Que as Olimpíadas, né, filha? Você quer falar um pouquinho das Olimpíadas? Bem, eu participo de várias Olimpíadas. A recente que... E como que você chegou nas Olimpíadas? Foi você que quis? Você Não. soube? Como que foi? É que assim, eu acho que isso acontece com todo superdotado, mas eu vou falar sobre mim. Assim, eu sou uma pessoa que, assim, eu não gosto de pegar, estudar. Se eu saber o conteúdo, pra mim tá ótimo. Eu não gosto. Daí o que acontece? Daí minha mãe pensa assim, se eu colocar ela nas Olimpíadas, eu acho que ela vai entender que é para estudar, porque daí assim, eu penso, será... Aprofundar em diferentes temas, né, mais profundo, e sobre a questão do tempo. Ela tinha uma questão com o tempo Só que daí incomodava muito, né, Sophie? Sim, só que daí ela pensou, né, e daí se ela ver que eu não vou conseguir olhar, talvez ela comece a estudar. Perfeccionismo? Porque a gente sabe que quem faz a Olimpíada? Só gente que é muito inteligente. E gente que... A grande maioria ali é superdotada. Não a maioria, você pode fazer. Tem crianças que não são, mas a maioria é. Então, você está no nível alto, né? E o conteúdo é 2 anos à frente do que você está fazendo, né? De Olimpíada. Então, eu falei, eu vou trabalhar o perfeccionismo dela, sabendo que isso melhorou muito. Porque no começo a Sophie chorava muito. Né, filha? Lembra? Sim. Conta que você chorava, como que era. E tinha tempo. Quer dizer, o perfeccionismo dela, com 50 minutos para fazer uma prova no qual ela não entendia nada, e ela medalhou a primeira. Só que da primeira eu medalhei. Daí quando eu fui medalhando... Eu falei, opa, acho que isso não vai funcionar muito, porque ela não está estudando. Ela não estuda. Até hoje ela nunca estudou para uma prova. Eu só reviso o conteúdo. Só que eu não vou lá, pego, estudo Nunca fiz uma prova. Eu falei, só você tem que fazer prova para medalhar, você tem que fazer prova anterior, porque senão realmente não consegue. Porque é muita questões, mas ela não faz. Vamos ver se agora parece que vai, né, que filha? isso que me deixou menos preocupada é que eu sei, a prova do ano passado sempre vai ser mais difícil do que a prova deste ano. Porque ela já fez. E Ela já conhece. Ela já conhece o conteúdo. Eu não tenho Pode de falar. Fala, filha. Vai lá. E daí eu fui começando a realizar isso. Só que daí, e se você perceber, se tiver uma pré-eliminatória, você vai... isso em todas as Olimpíadas, a pré-eliminatória vai ser muito mais difícil do que a Olimpíada. Como na Copérnicos, teve pré-eliminatória. Foi muito difícil, e a prova foi bem mais fácil. Como que você se sentiu fazendo a prova? Como que eu me senti? A Copérnico, você chorou. Eu senti isso aqui daí. O que você falava pra mim? Lembra? Fazendo a prova? Eu não sei nada. Lembra que você falava isso? Na pré-eliminatória. Qualquer as primeiras que você fazia. Eu não sei então, nada. ela falava assim, eu não sei nada, eu não sei nada, eu não sei, eu nunca vou aprender. E aí que entra a questão da autocompaixão. E aí eu falava, você fala assim, quando você vai entrar, eu posso, eu sou ótima, eu vou fazer o que eu sei. E hoje funciona bem com a Sophie, né? E falar, tá tudo bem se eu errar, porque ela não aceitava errar. Não é minha culpa. Não é, por causa do meu perfeccionismo. E eu também sou assim, filha. Todos nós somos, a Polly também. Fala que ela fez alguma coisa errada, ou eu, a gente fica, é muita exigência. Então, quando eu coloquei a Sophie nas Olimpíadas, foi para isso, para desenvolver isso, não é para medalhar. Aí acabou que foi, que ela gostou e vai fazendo. Então, tem prova que ela faz que ela nunca tinha visto na frente, né, filha? Sim. E aí ela foi melhorando. Hoje ela não chora mais para fazer prova. Nenhuma, né, Sophie? Não. E ela fez uma prova super difícil da Unicamp, que tinha 40 minutos para responder 20 questões. Impossível. Mas aí ela começou a ficar desesperada por causa do tempo. Aí... Essa não era 40. A UBI.
A UBI foi a segunda fase. Qual? A segunda fase da UBI. Tinha 40 minutos para responder 20 questões. A da Paula Campos. a Da informática. Sei, mamãe. Não foi pessoa. Eu achava que eu fui mesmo. Não, aquela lá da WC. E aí, ela tinha 40 minutos, então o perfeccionismo dela gritou a hora que ela viu que ela não ia conseguir. E eu falava assim, calma, tá tudo bem. Essa foi que eu fiz na escola? Não. Não. E quais eram as reações que você tinha quando o perfeccionismo, né? Não vai dar tempo, tá muito difícil, aí começavam a surgir, né, as vozes críticas na sua cabeça. Na verdade, como que você fazia? Eu chorava, eu me acalmava. Às vezes eu ficava. A maioria das vezes eu fiquei triste, mas às vezes eu ficava brava. Ela ficava com raiva dela. E da prova, e do mundo. E o suporte era eu ali. Só que tem Olimpíadas que a maioria são com câmera, e eu não posso. Tá nem no ambiente. Mas aí eu fico ali pertinho. Quando é prova que é 2 câmeras, eu faço um cafofinho indo lá pra cafofinho, né? Boto o colchão na porta, né, Sophie? Ela precisa me ver. Que se ela começar, ela olha para mim, né, e faz assim, ó, eu faço, tá tudo bem, faz o que você pode, tá? Sophie, não vai mudar a sua vida, vai embora, faz. Aí ela vai calmando. Então hoje ela tá craque em fazer, né, filha? Sim. E acho que um ponto interessante, né, que muitas vezes as crianças, não só as crianças, né, vejo os adultos que querem fazer concurso, que querem fazer, sei lá, uma prova super difícil, né, para subir ali de cargo, ou, né, sei lá, qualquer coisa assim, que envolva, né, uma avaliação. E aí, na superdotação, eu já atendi, por exemplo, né, crianças que têm dor de barriga, que têm dor de cabeça, né, que têm ânsia. E isso já aconteceu também com vocês, né, Sophie, de você ter realmente ali uma reação tão grande, assim, de ansiedade, não. Né, e realmente passar mal mesmo? Não, porque ela não tem antes. Nada. Só ela fica nervosa, às vezes, de saber que vai fazer uma prova que ela nunca viu e que perde ponto. Se perder ponto, a prova começa. Entende? O perfeccionismo ali. Mas hoje, como ela fez muitas, o que você acha, filha? Você sentiu já alguma vez assim? Hoje não, né? Quantas que você já fez? Nossa. Quantas que você fez, filha? Não sei. Eu acho que vai demorar um pouquinho pra contar. Não precisa contar, mas vamos pensar umas 20? Umas 20, por aí. Umas 20, 15, vai, vou botar 15. E aí, nessas 15, eu acho que assim, é tudo treino, né? Né, Sofia? Sim. Mas nenhuma ela passou mal, não, de chorar. Acho que seria umas 25. Raiva, mas não é que ela é uma desregulação emocional, né? No começo, que a gente tem. Quando a gente quer alcançar algo ali, que não tá conseguindo, que acho que no adulto eu tenho. Outro dia eu errei no Waze. Ela assim, tá tudo bem, eu não, tá tudo bem. Entendeu? Eu fico muito brava, mas não brava. Que eu entendo ela. Sim. Outro dia ela foi para a escola e esqueceu o boné. E ela me ligou porque tinha que fazer com o boné. Nossa. A mãe se esqueceu de pôr o boné. Falei, eu esqueci. Nossa, isso é morrer para mim. Não, mas eu fiquei calma que dá para resolver. Mas se eu não pudesse resolver, isso me pegava. Eu não poderia participar do negócio. E assim, é uma coisa... Então, assim, você vê, não é culpa. É como eu não pensei nisso. Então, isso para mim... Acho que foi em torno de umas 25 Olimpíadas. 25? 25, acho que 20, 15. Por aí. Mas então, assim, a gente vê que mesmo de adulto, eu acho que isso não sai da gente. Acho que isso tem como melhorar na gente. Mas eu fico brava se eu esqueci de botar o palitinho no lanche dela, entendeu? Eu falo, como? Mas tá tudo bem. Não, eu sei. Não, mas eu tô falando assim, porque é meu, né? Tô falando dela, mas porque meu. Assim, na hora... É que assim, quando eu vou pra escola, minha mãe, ela faz meu lanche. Porque ela coloca alguns palitinhos. Fico enfeitando. Mas tô dando exemplo de coisas simples. Mas na minha profissão, eu tenho uma agência tão grande que é difícil errar. Eu vou falar pra você que, assim, é difícil. Eu fazer diagnóstico, eu sou muito precisa... Não que eu não erre, devo ter errado já. O paciente às vezes não fala também, fala que tá bom, vai embora, não volta, não sei. Mas eu sou muito precisa, eu tomo muito cuidado com o que eu vou fazer, eu sou muito profunda no que eu vou fazer. Então, se eu vou fazer uma coisa, eu sei que fazer bem feita. Pode não dar certo? Pode. Né? Com certeza. Mas essas pequenas coisas
Me tira do prumo. Até hoje. Por exemplo, Se eu erro alguma coisa, ela fala, mãe, tá tudo bem. e se meu pai, ele erra Nossa, alguma coitado. coisa, ela fica mais brava ainda. Fico mais brava ainda. Né, filha? Sim. Coitado, às vezes ele não entende o que a gente tá no contexto. Aí, às vezes, eu fico brava também. Mas aí, hoje, não Às menos. vezes. Às vezes, E acho que também quando a gente erra e o outro vem e fala, né, que a gente errou, meu Deus, aí Mas em casa... cavocou a ferida, né? Não, e o errar, que eu digo assim, não é errar na concepção das pessoas, não é errar com o outro. E se eu errar, eu falo, ó, desculpa, eu errei, eu assumo que eu faço, não é esse tipo de erro. Esse tipo de erro, de errar com o outro, a gente vai errar na vida inteira. Isso para mim é o quê? Mas errar quando as coisas não precisam ser muito certinhas, assim. Então, eu tenho uma dificuldade, acho que isso não sai da gente, não. Eu acho que isso vem até, né, como a gente se cobra muito, né, e isso com certeza é um ciclo, né, quanto mais você se cobra, mais você vai ser perfeccionista, mais você tem medo de errar, né, e esse ciclo, ele acaba perpetuando, né, e muitas vezes isso vai gerar até... realmente assim, algumas questões que vão nos prejudicar, né, da gente não conseguir controlar a quantidade de pensamento que passa na nossa mente, né, de sobrecarga, de tantos pensamentos, pode, não consigo dormir daí porque eu tô, né, me cobrando porque dormir, você gosta? Nossa, para dormir é um caso. Ela fala, mãe, como que eu desligo? Ela fala para mim. Você fez um post uma vez falando, né, que os projetados não conseguem desligar. É isso, ela chega, mãe, eu não consigo desligar, minha cabeça fica a milhão. Então, imagino, porque a minha também é, né? Então, mas enfim, eu acho que é isso. Esse é um ciclo que eu acho que... Será, Polly, que eu achei que eu melhorei muito. Acho que também através da Sophie também, depois que eu acho que a teoria do esquema para mim foi assim, lá pro fundo do poço levantou, porque é muito profundo, né? Isso que a gente fez no curso, né? Então eu achei que o curso, e estar em pares também lá nas nossas discussões, a gente vê que tinha tudo igual. Isso foi muito bom. Então, assim, eu acho que isso a gente vai melhorando. Não sai da gente. Será que esse já... Eu nunca vi, eu já conheço muito superdotado, tanto adulto. Adulto acho que é pior do que criança, porque não foi tratado na criança. Hoje, vendo as crianças crescendo, eu vejo que são diferentes alguns aspectos, mas no fundo, todos são. Então, acho que isso está intrínseco na gente, né, filha? O que você acha? Acho que sim. Você acha que sim, filha? Acho O que perfeccionismo. é um copia e cola, né, de características que... Por exemplo, hoje, né, eu trabalho o dia inteiro ouvindo isso, né, como psicóloga, avaliando, vendo as características, e é justamente isso, né, engraçado que todo mundo apresenta os mesmos comportamentos, mas nas suas peculiaridades, né, e eu fiquei pensando, Sophie, o que está por trás, né, a gente falou aqui a respeito da autocrítica, do perfeccionismo, né? O que mais que está por trás, né? De performar, né? De tirar uma medalha, né? Geralmente as pessoas, elas olham, né? E fazem um recorte de você, né? Medalha, né? Eu era atleta quando eu era adolescente. E eu lembro que as pessoas, né, elas olham para você, ganhou um troféu, né? Então, parabéns e tal. Tem aquele reconhecimento ali, aqui, agora. Mas o que a gente carrega, né, e o tempo que a gente passa ali fazendo a prova ou fazendo uma competição, ele é muito curtinho, né, diante do tempo que você se dedica, né, para desenvolver aquela habilidade, né, e eu fiquei pensando nisso, o que está por trás, né, desse seu potencial, né, mas não só das Olimpíadas, né, mas no dia a dia também. O que você acha, se, por exemplo, você acha que o medalhar é mais importante? Como que você acha que você olha para as Olimpíadas e você se sente? Bem, o medalhar, para mim, não é o mais importante, porque lá, a minha experiência mesmo, é só por experiência, para me divertir. Não é exatamente para medalhar, não que eu não goste, todo mundo goste, mas todo mundo gosta, mas a minha experiência, o meu objetivo mesmo é para ter uma experiência. E... O que mais pensou?
Pela experiência, acho que é isso, né, filha? Sim. Que o medalhar é importante, mas acho que não é ele é o resultado disso que você falou. Sim. Ela não fica chateada sendo medalha, né, Sophie? Não. Mas porque a gente trabalhou isso. Porque sei que tem crianças que ficam. Tem algumas Olimpíadas, É. eu vi algumas crianças fazendo escândalo só porque não ganhou ouro, prata, e ainda conseguiu medalhar. Eu tô nem medalhou, tava ótima, mas então assim, eu treino, teve uma mãe que perguntou isso para mim. Como que você lida com a frustração da Sophie? Eu falei, expondo ela a. Porque frustração todos nós temos. Do superdotadas é mais profunda, né? Porque ele é neurodivergente, ele tem aí todo esse ciclo. Mas a Sophie, eu vejo que a frustração dela são outras. Hoje ela é bem mais assim, ela é muito certinha com as coisas, ela é muito justa, né, Sophie? Sim. Essa questão de justiça para ela é muito forte. Mas eu acho que como a gente lida com essa frustração. E acho que daí que a raiva vem, né? No senso de justiça. No senso de justiça vem a raiva. Mas eu acho que na frustração a Sophie treinou muito. Treina, vai ter muito que treinar ainda, né? Né, filha? O que você acha? Quando a gente fala da frustração, do que os outros olham para você, porque ela não acha diferente de ninguém nesse sentido. Você acha, Sophie, que você é diferente em fazer uma prova de Olimpíada do outro? Você se sente? Assim, se for uma pessoa superdotada com perfeccionismo, eu acho que vai ser mais parecido comigo, mas eu acho que todo mundo fica nervoso, todo mundo fica nervoso, então eu acho que não vai ser tão diferente se você pensar na Olimpíada em geral. Muito legal isso que ela falou. Se você pensar na Olimpíada em geral, você tira a parte da melhorar, só a hora da prova. Todo mundo vai estar nervoso, só que todo mundo vai estar calmo ao mesmo tempo. Todo mundo vai estar fazendo a prova de níveis diferentes, a mesma prova. Todo mundo vai estar fazendo. Então, o que ela começou a perceber, que eu achei isso legal, né, filha? Que tinha prova que era muito difícil, mas todo mundo achava difícil. Então ela falou, opa, não sou só eu. Então, opa, todo mundo fica nervoso, sua, chora, né, Sophie? A gente começou a perceber que não é padrão Sophie, né? Padrão todos ali. As mães começam a falar, ela começa a dar risada. Ela é mãe igual, né, filha? Sim. Ô, Sophie, e como que você faz hoje, né, para se regular, né? Porque você falou que antes tinha ali mais expressões, né, de chorar, de ficar frustrada, né, quando não medalhava. Mas o que você usa, né? Que técnicas que você usa, né, para ficar menos ansiosa, para, né, você falou ali da autocompaixão, de, eu falo para mim algumas coisas, né, todo mundo erra. Que outras atividades, né, ou técnicas que você usa, tanto no dia da prova, quanto, né, nessas situações de Olimpíadas, mas às vezes em provas, né, que são importantes na escola, né, que técnicas que você usa e com quem que você aprendeu? Você desenvolveu ela sozinha? Foi alguém ensinado por alguém? Na verdade, assim, se eu não souber a pergunta, às vezes eu vou fazendo as outras, eu volto para aquela, mas a maioria das vezes porque assim, não sei fazer, tá difícil, não vou me estressar. E daí, essa eu acho que é a que eu mais uso. Só que daí, se eu estou nervosa mesmo, não é porque eu não consigo fazer a questão, eu fico me auto-elogiando. Essa foi a minha mãe que me ensinou. Né, filha? Sim. E daí, assim, sabe? Autoconfiança. E daí, assim, algo que eu sempre. Algo que me deixa estressada, porque assim, tem gente, às vezes as mães perguntam se você. Tem gente que já tá na frente de mim na prova. Às vezes eu começo a ficar nervosa, porque daí eu começo a achar que eu não vou terminar em tempo. Daí, daí eu sempre deixo multado pra não ficar. Porque tem coisas. Ela tem. Então, isso é importante também, eu acho. Por exemplo, tem coisas que deixam ela nervosa, que não vai ter jeito. Principalmente tempo, se alguém falar desconcentrar. Então, ela tem que fazer estratégia já, que fico no mudo, não escuto nada, não vejo nada, e vou fazer. Então, essa estratégia que ela vai adquirindo para não se expor a isso. É limite, né? Eu acho que é um limite, né, filha? Sim. Eu acho que isso ajuda muito a Sophie. Um limite que ela põe. Sim. Sim. E além desses desafios, né, que a gente está falando aqui a respeito da
das competições, né, da escola. Tem algum outro desafio que vocês enfrentam, né, quanto família, de superdotados? O que você acha, Sophie? Qual é o maior desafio para você? Eu falo o meu. O nosso. Assim, o meu maior desafio, eu acho que é lidar com a minha frustração. Minha frustração, o meu perfeccionismo. Acho que esses são os meus maiores desafios dentro da superdotação. Ah, bingo, porque o meu também. O nosso também. Então, eu acho que é isso mesmo. Lidar com o nosso emocional, perante toda a situação da vida, do mundo, da existência, da profundidade, de tantas coisas que a gente vive ao redor. Acho que esse é o nosso, para mim, acho que para a família é o grande desafio, né, filha? Sim. Acho que é isso. E acho que também, além disso, né, é realmente viver a nossa autenticidade, né, fazendo escolhas, dando limites, né, encontrando novas estratégias, né, A Sophie é boa para dar limite. se regulando, né, justamente acho que eu sempre digo, né, que não tem uma receita pronta de como a gente tem que fazer, né, para se regular ou para resolver aquela situação, mas a gente vai encontrando isso, né, essa sabedoria. Eu acho que o limite, acho que é uma coisa que ajuda muito a gente. Mas quando você bota um limite, bota um não, existe uma sociedade ali que não entende muito bem, que a gente vive em uma. Então, o não, muitas vezes, não é bem quisto, né, por todos. Isso é de todos o que a gente vive ao redor, né? A Sophie, ela sempre, desde pequena, ela sempre botou em todos os limites com amigo, com tudo. Às vezes eu sempre falava mais Sophie, sempre mais Sophie. Aí não tem mais Sophie, não. Assim, ela é muito certeira nisso, né, filha? Sim. Questões com amizades, com pessoas. Ela tem uma avaliação muito profunda das pessoas. Né? E aí não tem, assim... Posso falar o que eu quiser, mas essa pessoa ela me escuta muito. A gente conversa muito, né, filha? Sim. Não tem jeito. Então, ela tem esse limite dela e que ela precisa para poder ficar bem, né? Sim. Então, eu aprendo com ela também. Porque eu não tinha esse limite, não. Sim. Então, eu aprendi muito a ter esse limite com a Sophie. E uma última coisinha que eu gostaria, né, de perguntar para vocês duas, por mais que vocês já foram falando, né, ao longo aí do nosso encontro, é justamente assim, quais, né, as maiores dificuldades que vocês notam na convivência sendo superdotadas, né? Porque a Bruna tem a intensidade dela, a velocidade dela, a Sophie tem a dela, tem as dificuldades dela, tem a sua rigidez, tem a rigidez da Sophie, tem a sua intensidade emocional, tem a intensidade emocional da Sophie, né? Tem meu marido também. Exatamente. São nós três mais, assim, né? E como vocês lidam com isso em casa? Acho que muito a gente tem paciência e respeito. O dia a dia, o Rodrigo, ele é um ponto de equilíbrio meu, assim, vamos falar meu, né? Ele é o equilíbrio. Então, eu sou eu acho que ele é a parte mais leve. Não é, Sophie? A parte mais legal. Que o pai é legal, né? Faz tudo assim. Eu acho que o Rodrigo é uma parte leve. Tem que ter essa parte leve. Eu, por mais que eu melhore tudo, eu vejo que eu sou muito intensa, né? E muito fechada nas minhas coisas, né? Então, eu sou a parte mais, assim, amorosa. Eu sou muito amorosa, tudo, mas ele é a parte leve. É um equilíbrio. Então, acho que dentro de casa, a Sophie, a gente se dá muito bem. Eu e a Sophie, porque a gente é igualzinha, né, filha? Como que você fala que você é igualzinha, mãe? Xerox. Ela é como que é, filha, que você fala do papai? Que você é a cara do... Ela é a cara do meu marido. É por dentro, por fora eu puxei meu pai, por dentro a minha mãe. Então, a gente é muito igual, em todas as intensidades, assim. Eu percebo que ela mais, porque ela tem 9 anos, e eu sou o ponto de equilíbrio da Sophie, né, filha? Sim. E eu acho que é isso. Então, um vai equilibrando um pouco o outro. Então, tem que ter esse equilíbrio para a gente poder conviver bem, sentir amparado, sentir acolhido, né? A Sophie tem essa confiança de conversar comigo, com o pai muito aberto, né, filha? Tem. Tá doido? Tá. E
de estar sempre conversando todo dia, né? Ela conversa muito, né, filha, com a mamãe, né? Conversa. E, então, assim, é isso. Acho que o equilíbrio é isso. Para dar certo, Poli, dentro de uma família né, de superdotação, a gente tem que ter muita paciência, tem que ter muito respeito e tem que ter os pontos de equilíbrio. Então, eu vejo que... Eu falo, o Rodrigo fala, né? Você pensa, ele executa. Eu falo, vamos fazer isso, ele vai fazendo. Tudo que eu falo, vamos, ele acha o máximo, faz. Vamos levar a Sofia aonde? Vamos para Nova York, vamos levar a Sofia, vamos para não sei aonde, vamos fazer não sei o que, tudo ele topa. Mas ele é o ponto de equilíbrio, o ponto de apoio nosso, né? Então, acho que a Sofia precisa muito disso, né? Então, ela como criança, o Rodrigo apoia muito a Sofia em tudo que ela quer, tudo que ela precisa. Eu acho que a gente tem a gente é muito parecido também. Então, a gente tem as mesmas direções de tudo, da educação, do que é melhor para ela, do que é melhor para a nossa família. Então, acho que isso é equilíbrio, né? Mesmo que a gente não é igual, né? A gente é muito diferente, eu e ele. Mas, ao mesmo tempo, a gente é muito unido. Pode falar? Não. Pode falar. Ao mesmo tempo, vocês são muito parecidas, eu falo. Isso, ao mesmo tempo, a gente acaba sendo muito parecido. O que eu falo, vamos. Topo. Vou levar a Sofia. Ai, que legal, vamos também. Oi? Vamos. Isso, tem essa no final. Eu falei errado, não falei no plural. Então, é isso. Eu acho que um conjunto. Exatamente. E para a gente finalizar, né, eu gostaria que tanto, né, nós discutimos aqui dessas características reais, né, que passam aí na nossa vida, e claro, né, que a gente vai continuar com as nossas dificuldades, com os nossos sofrimentos, buscando estratégias, né, da gente melhorar ali a nossa vida. E queria, né, que vocês deixassem uma mensagem, né, tanto para as famílias que vão ouvir o nosso podcast, para as pessoas que estão aqui, né, para os adultos, para as crianças que talvez, né, também vão estar te assistindo. Então, vão estar assistindo a Sophie. E, né, uma mensagem realmente ali de encorajamento, né, de tudo isso que vocês têm construído aí, né, em família, em relação ao potencial da Sophie, mas do potencial de todos vocês, né? Vai, Sophie, começa que é boa nisso. Vai lá, depois eu termino. O que você deixa de recado? Qual câmera? Vamos pensar aqui. Acho que é essa. Nessa? Então vai lá. É que assim, mamãe, a gente não pode olhar pra aquela, porque aquela não vai ficar na gente. Aquela então... pra todo mundo, então aquela é nossa. Vai aprendendo. Você pode, mas é assim. Vai lá. Sophie, dá um recado para as pessoas que estão te assistindo. O que você queria deixar de mensagem? Bem, sigam seus sonhos e se você for mãe de algum superdotado e não souber muito o que fazer, contate com a minha mãe que ela vai te dar uma bela explicação. Então a minha mensagem vai ser o seguinte: corram atrás das oportunidades. Se você enfrentar qualquer dificuldade, sempre tente pensar à frente dela. E se você ficar nervoso por qualquer coisa, e se você tiver um grande perfeccionismo, tenha autocompaixão e não deixe sua mente levar pela situação que você está passando, porque não é realmente quem você é. Muito bom. Eu acho que eu falaria isso que a Sofia falou também. Eu acho que para as mães, né, de crianças superdotadas, a paciência é muito amor, é muito compreensão e desenvolver as habilidades deles. Acho que isso é o mais importante. O que o seu filho gosta? Né? Não sei. Então, às vezes o seu filho é superdotado em música e a mãe não sabe. Mas por que a mãe não sabe? Porque ele nunca tocou uma música. Né? Então, a gente tem que expor essas crianças ao que elas gostam, tentar desenvolver as habilidades delas. Acho que isso acaba ajudando muito no desenvolvimento emocional, social e intelectual. Acho que os três andam juntos na superdotação. A gente falou muito do social e emocional, mas se não tiver intelectual, ele não anda. Então, assim, o Rodrigo falou assim para mim, outro dia, tem mais na academia. Eu falei, eu prefiro estudar. É óbvio que eu preciso fazer uma aula do que ir numa academia. E eu fico em flow. O que é em flow? Eu fico, assim, nossa, parece que eu liberei dopamina, né? Quando eu faço testes, assim, nossa, eu fico em flow uma semana. Por quê? Porque é onde a gente libera.
Então, não é só o social e emocional, que são importantes, o intelectual também, que são as habilidades das crianças. E nós, superdotados adultos, além de fazer o curso da Poli, que não é, que eu sempre indico o Poli, porque eu realmente gostei muito, eu acho que é uma linguagem dinâmica, fácil de entender, e é a melhor terapia que eu fiz, de verdade. Porque é difícil você ir como superdotado ir numa terapia. Você deve saber disso como psicóloga, e atendendo também superdotado, tem a rigidez, a questão da confiança, às vezes é muito mais rápido que a pessoa, e você já chega lá com tudo pronto, a pessoa olha e fala, o que você está fazendo? Você está me analisando? Eu falo, não, eu trouxe para ficar mais fácil. Então, assim, nunca consegui fazer terapia. Então, isso foi um ponto X. Né? Então, ter participado do seu curso me ajudou muito a olhar para mim, e me ajudou muito com a Sophie, né? Com meu marido, as relações. Né? Hoje, acho que foi uma transformação para mim, de verdade, com perfeccionismo, autocompaixão, né? E eu acho que a gente tem que desenvolver isso, né? Na superdotação intelectual, social e emocional, no adulto também. Estar em pares no adulto é importantíssimo. Ter a mesma linguagem, ter o social para se encaixar na sociedade, e a gente trabalhar o nosso emocional para começar a ter equilíbrio. Porque burnout a gente vai ter toda hora. Bem, e quem aí que está assistindo, você acha que tem um filho superdotado? Tente já começar o início com base em tudo que a gente falou aqui hoje. E também, se vocês gostam de matemática, eu vou deixar um desafio para vocês. Ah, você achou um desafio de matemática, Sofia? Sim, eu quero que vocês descubram. Daí, se vocês me seguem no Instagram, escrevam lá a resposta. Posso falar? De filha. Entre parênteses, 306 mais 289, menos 17, mais 34, mais 34, menos 51, mais 306, menos 217, feche parênteses, tudo isso dividido por 17. Ah, desafio é para vocês, então escreve lá no canal dela. Mas é isso, viu, Poli? Eu fico muito feliz de estar podendo aqui colocar isso, porque uma coisa que é importante, que às vezes as pessoas, por exemplo, as pessoas veem a Sophie, né, desenvolvendo todas essas habilidades, acham que é fácil para ela e para mim, e não é, né, ver os pequenos gênios, né, então, e uma coisa eu achei muito legal, o Luciano tem uma lá no programa, ele fala muito sobre isso de uma forma muito didática, e todos lá são iguais. O que difere, às vezes, do superdotado, muitas vezes, que a gente não vê essa questão, as pessoas falam, mas meu filho não é assim, isso não é superdotação. Tem a dupla excepcionalidade, que muitas vezes atrapalha a criança a ter, né? E a Sofia é a dupla excepcionalidade, e ninguém sabe. Né? Ela tem uma questão sensorial que atrapalha muito ela. Você vê a luz, ela está incomodada com a luz, e isso não deixa ela pensar, não consegue responder. Às vezes vai pegando, né, filha? E ela está aqui para mim falando, a luz, porque ela vai ficando cansada disso. Mas, e ela foi, entendeu? Assim, e as pessoas não sabem. Então, eu acho que é o desenvolvimento da criança, cada um no seu tempo. Superdotados não são todos iguais, porque são crianças diferentes. E eu acho que a gente poder trazer isso também para as pessoas é importante, né? Porque tem adultos extraordinários também que a gente vê, né? Elon Musk, por exemplo, um superdotado, entre outros que a gente sabe hoje que é, mas não, eles não são só isso, né? Então, às vezes, as pessoas estão muito mais escondidinhas que a gente nem imagina, principalmente meninas e mulheres, né? Então, acho que é isso. E acredito também, enquanto a gente estava falando ali no início, né, que você trouxe o exemplo, né, de subir ao monte, depois a gente esquece, tem que voltar, né, eu lembrei da Simone Biles, né, que ela diz ali justamente de atingir o potencial muito novinha, né, e agora o que eu vou fazer da minha vida, né, exatamente isso. E é justamente isso, né, a gente descobrindo que existem outras áreas, né, que talvez a gente goste, que a gente quer se desenvolver, né, e eu digo que é realmente assim, né, ser esse beija-flor que vai pegando um pouquinho de cada ambiente, né, que vai se cuidando também, que vai se protegendo, né, porque o superdotado
não é um beija-flor, ele é um beija-flor, não é um elefante, né? Então, Exatamente. ele pode, né, ter uma fragilidade ali em relação ao clima, ao vento, a várias, né, questões que vão, né, passando no seu contexto e que podem, né, machucá-lo, feri-lo. Então, é justamente, acho que olhar para a nossa vulnerabilidade, né, encarar ela, né, no sentido de compreender o que a gente precisa. E acho, né, que o ponto também de cuidar da nossa saúde é muito importante, assim como a Sophie, né, vocês falaram agora da questão sensorial da Sophie, seja, né, as necessidades sensoriais de pegar, de mexer, de se cutucar, de regulação, né, os incômodos sensoriais, atividade física, né, são muito importantes, né, nesse processo realmente da gente ter saúde, da gente ter bem-estar. Eu queria agradecer, né, a vocês duas. Nós que agradecemos, né, filha? Foi muito bom ouvir vocês, né? A Bruna já conhecia aí da autoterapia, né? Fico muito feliz por tudo que você compartilhou aqui com todo mundo, né? Que vai assistir o nosso podcast sobre a sua experiência na autoterapia. Ai, foi transformador, né? Porque tá nas câmeras, não. E eu falo isso para todo mundo, foi a melhor terapia, viu, Polly? De verdade, porque mexeu com coisas muito profundas que eu indico para todo psicólogo que vem falar comigo, eu indico. Falo, vocês têm que fazer terapia de esquema, porque não funciona para superdotar a terapia normal, não, gente. E acho que foi justamente por isso que eu realmente criei esse curso, sabe, Bruna? Porque eu notava, assim, que tinha a minha questão também de agenda, né, que eu não conseguia dar conta de tudo, né? Sim. E eu vi, assim, que o que eu compartilhava com um profissional, né, ou compartilhava ali numa supervisão, que eu dava para um profissional orientar um superdotado, ou na própria, né, terapia com o superdotado, era um conhecimento, assim, que daria para mandar para todo mundo, né, porque todo superdotado se beneficiaria daquilo. Exatamente. Né, de como manejar as suas raivas, de como manejar o seu perfeccionismo, né, então justamente por isso que existe aí a autoterapia. Muito legal. Gostei muito. Aí. Obrigada, viu, Polly, pelo convite. Muito obrigada. Agradeço, Sophie, muito obrigada, né, para aqueles que querem, né, encontrar você no seu canal, como que é o seu canal? É o do Instagram. Do Instagram, pode ser que daí lá tem o seu canal. É Sophie Trevisanuto. Sophie Trevisanuto, sim. No Instagram. Só Sophie Trevisanuto. É, com Z. É com Z, Trevisanuto, sem capital L, né? Isso. Só Sophie Trevisanuto. E você tem um canal também no YouTube, né? Tem, que daí tá lá. Não, é Sophie Trevisanuto. Trevisanuto com Z também. Sophie Trevisanuto também. Legal. Obrigada, meninas. Obrigada. Eu que agradeço. De nada. O que foi que você tá tão incomodada? Preciso do banheiro. Ela tava falando pra mim e eu não consegui entender.